Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira e neste vídeo iremos tratar de limite de funções, mais especificamente definição de limite de funções. Bem, limite de funções, vamos definir dois tipos de funções, do R para o Rn e de Rn para R. Primeiramente do R para o Rn. Então seja uma função de domínio R com contradomínio Rn, ou seja, domínio R, e T0, um elemento pertencente ao domínio, e ponto de acumulação do domínio, disse que a função converge para L, com L pertencente a Rn, ou seja, L tem n coordenadas, quando T converge para T0, ou T tende para T0. Escrevemos então da seguinte maneira a definição de limite. O limite de f de t, quando t tende a t0, é igual a L, é equivalente a dizer que, para todo epsilon maior que zero, epsilon, elemento muito pequeno, existe um delta muito pequeno positivo, com t pertencente ao domínio da função, tal que a vizinhança muito pequena, centrada em t0, vai implicar numa vizinhança muito pequena centrada em L. Ou seja, isso aqui é a nossa bola aberta centrada em T0 em R. Isso aqui é a nossa bola aberta centrada em L no Rn, onde aqui o raio é delta e o raio aqui é epsilon. Graficamente seria isso aqui a função de R para o Rn. Então, eu tenho um T0, onde a bola aberta seria todos os elementos aqui, ou seja, T é um elemento da bola aberta, e todos os elementos aqui vai implicar em um elemento no R2 em uma bola aberta centrada em L de raio epsilon aqui. E todos esses elementos são muito próximos de L, assim como o T é muito próximo de T0, certo? Este intervalo garante que T está tendendo para T0 e esta região aqui dentro da bola aberta garante que f de T, qualquer f, tende para L. Bem, temos a unicidade do limite desta função. A unicidade garante o quê? Que o limite de f de t, quando t tende a t0, é igual a L, equivale a dizer que se eu calcular a diferença do limite de f de t menos L, vai dar zero, certo? Temos um teorema também importante, que é o seguinte: dado uma função t, onde tem como imagem n funções também, cada uma dessas funções aqui, que compõe a imagem, f1, f2, f3, tende para um limite diferente. f1 tende para L1, f2 tende para L2, fn tende para Ln. Então, é isto que está dizendo esta expressão aqui. O limite de f de t igual a L, quando t tende a t0, equivale a dizer que o limite de fi t, quando t tende a t0, é igual a Li, sendo que L tem n coordenadas. Okay? Vamos ver isso com um exemplo. Vamos considerar uma função de uma variável com valores em R2, ou seja, t e imagem xy, regida pelas parametrizações x igual a seno de t sobre t, y igual a t ao quadrado mais 3. Encontre L tal que o limite de f de t, quando t tende a zero, é igual a L. Ou seja, este limite tem duas coordenadas. Certo? Vamos lá. Então, primeiramente fazemos o limite para f de x.
neste caso, que seria a nossa F1 lá do teorema, quando t tende a zero. Assim teremos limite de x, desculpa, aqui é t, né? É só isso. f de x quando t tende a zero, porque x é uma função de t. Como sabemos, este limite é clássico e ele é igual a 1. No caso de y, teremos semelhante a o cálculo para f de x. Com isso, aqui é mais simples, basta substituir t por zero e teremos o limite de f de y, que é igual a 3. Logo, o limite desta função f de t vai ser o par ordenado 1 e 3, certo? Um outro exemplo é f de t e tem como imagem o R3, um elemento no R3, cosseno t, seno t, t. Ele quer que calcule o limite de... Aqui não tem esse igual. O limite de f de t mais h menos f de t sobre h quando h tende a zero. Se você for observar, isso aqui é a definição de derivada. Muito parecido com a definição utilizada em funções de uma variável. Bem, vamos para a resolução. Então, f de t mais h menos f de t sobre h será essas três coordenadas. Cosseno, onde neste caso o arco aqui vai ser t mais h, aqui neste cosseno o arco vai ser t sobre h. A mesma coisa faço para a segunda coordenada. O arco do seno é t mais h, neste seno o arco é t, e na terceira coordenada vamos fazer a diferença de t mais h menos t sobre h. Calculando o limite da primeira coordenada, teremos menos seno de t, que era de se esperar, né? Porque isto aqui é a definição de derivada. Então, a derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de t é 1. Então, coincidentemente, esta expressão nada mais é do que a derivada de cada uma destas coordenadas. Logo, o limite desta expressão vai ser menos seno, cosseno, menos seno t, cosseno t e 1. O que você pode concluir sobre isso? Que a derivada de uma função de r para R3 vai ser a derivada das coordenadas. Certo? Bem, o próximo limite que vamos ver é de Rn para R. Então, seja uma função com domínio no Rn, imagem R, e um elemento pertencente ao domínio como ponto de acumulação, a gente vai dizer que esta função f de, neste caso aqui é f de x, certo? Não é t, porque está no Rn, tende para L, quando x tende para A. Só que x tem n coordenadas e A também tem n coordenadas. E L é apenas um número, certo? Em símbolos seria o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, equivale a dizer que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero com um elemento pertencente ao domínio da função, tal que uma vizinhança muito pequena centrada em A de raio R, ou seja, a bola aberta no Rn
centrada em A em A ou R vai implicar em uma bola aberta centrada em L e raio epsilon, certo? Aqui está uma representação gráfica de como entender esta definição. Então, usamos o exemplo do R2. Então, a gente tem um domínio no R2, certo? Nosso N, então, aqui vale 2. Temos aqui o ponto de acumulação com coordenadas Azinho, Bzinho. E x é um ponto qualquer da função, só que interior a esta bola aberta centrada em A, certo? Vai implicar em uma bola aberta centrada na reta Z de raio epsilon, certo? O gráfico desta função de R2 para R é no R3, então seria aqui esta bola aberta projetada aqui numa superfície no espaço onde teria os valores aqui em Z, certo? Vamos ver um exemplo de como calcular o limite de uma função de duas variáveis e imagem apenas um valor numérico. Isso utilizando a definição de limite. Então, simbolicamente, a gente precisa provar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero com elementos do domínio dado por x, y, vai implicar numa bola aberta centrada em 1, 2, porque aqui ó, o ponto de acumulação é a coordenada 1, 2, de raio delta, implica numa bola aberta na reta, certo? Centrada em 5, porque o limite é 5, certo? E a função aqui neste caso é 3x² mais y. E o raio aqui é epsilon. Então, partindo desta expressão e desenvolvendo ela, teremos então 3x² mais y. Precisamos que a partir daqui desta expressão surja esta expressão, que nós sabemos que é menor que delta. Precisamos chegar a provar que este valor é menor que epsilon, certo? Sabendo que este valor é menor que delta. Assim, a gente vai desmembrar o 5 em menos 3 e menos 2. De modo que a gente vai ter 3x² menos 3 mais y menos 2. Da desigualdade triangular, temos então que, colocando 3 em evidência aqui, vai restar apenas x² menos 1 aqui, certo? E mantemos o y menos 2. Então, desigualdade triangular diz o seguinte, que a soma, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, certo? Então, esta soma mais esta soma é menor ou igual que esta soma separadamente. Ok? Bom, aqui a gente tem um produto notável, então fica x menos 1, x mais 1, módulos, né? Observa que x menos 1 é dado por esta bola aberta aqui, que é menor que delta. E o módulo de y menos 2 é dado por esta bola aberta aqui, que é menor que delta, certo? Então, este valor é menor que esta expressão toda, e este valor é menor que esta expressão toda, e esta expressão aqui, esta, é menor que delta. Assim, então, podemos comparar que a expressão que achamos final utilizando a desigualdade triangular, este valor a gente sabe que é menor que delta, e este valor a gente sabe que é menor que delta. Então, toda a expressão é menor que 3 delta x mais 1 mais delta. Precisamos fazer o comparativo desta expressão com delta.
Para isso, vamos fazer o seguinte. Módulo de x menos 1 menor que delta implica em menos delta menor que x menos 1 menor que delta. Isso aqui é propriedade de desigualdade de módulo, certo? Vamos desenvolver de modo que aqui apareça x mais 1. Assim, vamos desmembrar o 1 na expressão 2 menos 1, que é a mesma coisa. Com isso, a gente vai passar o menos 2 para este lado e o menos 2 para este lado. E aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais 1, certo? Então, é o que temos aqui. Ó. Com isso, teremos o módulo de x mais 1 menor que 2 mais delta. Como o desejado é um delta muito pequeno, vamos restringir o delta entre 0 e 1. Como já sabemos que ele é maior que 0, então apenas delta menor que 1. Com isso, observa que módulo de x mais 1 é menor que 2 mais 1, né? Já que o delta é menor que 1. Então, teremos que módulo de x mais 1 é menor que 3. Voltando para esta expressão, então, temos que esta expressão é menor que 3 delta vezes 3. Eu sei que é menor que 3 aqui. Esta expressão eu sei que é menor que 3, então substituo por 3 aqui. Mais delta. Assim, tenho que módulo de 3x² mais y menos 5 é menor que 10 delta. Por quê? Lembremos, esta expressão é menor que 10 delta, só que esta expressão é menor que esta expressão é menor que esta que estava no slide anterior. Então, assim temos menor que 10 delta. Para o limite existir, a gente quer que esta expressão aqui seja menor que epsilon. Assim, temos que considerar que 10 delta é igual a epsilon. Portanto, escolhendo um delta entre 1 e epsilon sobre 10, ou seja, o menor entre estes dois, é o suficiente para ocorrer a convergência desta função para 5. Bem, então aqui a gente encerra este vídeo. Até o próximo vídeo.